Gente, falta 1 hora pra minha apresentação de TCC. E assim, eu não sei muito bem como eu tô, pra ser bem sincera. Eu acho que ontem, antes de ontem, enfim, os dias anteriores, eu tava muito tranquila. Eu tenho orado bastante sobre isso, assim, e com certeza, se não fosse assim, Deus mesmo, eu estaria muito mais ansiosa e desesperada, sabe? Eu tenho a tendência de não dormir um dia antes, quando alguma coisa assim vai acontecer. Nos primeiros dias de aula, eu raramente dormia, conseguia dormir à noite, assim. Então, a apresentação de TCC, com certeza, também aconteceria isso. Porém, de forma geral, eu tava mais tranquila. Mas hoje eu já não sei como eu tô, sabe? Tem vezes que eu tô nervosa, tem vezes que eu não tô nervosa. Então, assim, gente, não sei muito bem o que esperar. Mas então, daqui 1 hora, eu quero ver se eu acabei de repassar a apresentação, mas não falando, meio que só sussurrando na minha cabeça, pra eu não gastar tanto minha voz, porque tem que falar muito rápido. E enfim, gente, eu nem sei o que falar pra vocês. Coisas que eu tô tentando pensar e que estão me ajudando a manter a calma também. Por exemplo, assim, eu tenho muito carinho por todos os meus professores, sabe, da faculdade, assim, que passaram por essa jornada. Então, pensar nisso, pensar que eu vou estar compartilhando um trabalho que eu, sabe, me doei muito, que eu gostei muito dele, assim, de verdade. Vou estar compartilhando com eles, de alguma forma, um prazer, assim. Apesar de que, assim, né, a gente não precisava apresentar TCC, né? Mas, enfim, é uma forma de eu tentar me acalmar. Também é uma das professoras que vai estar na minha banca, ela é muito querida, então pensar que, tipo, é ela que tá na minha banca também dá uma acalmada. E na maior parte das vezes, né? Às vezes ela também é meio brava, viu? Mas assim, a gente torce pra hoje ela estar no mood querida. Que mais? Pensar que... É que eu não sei, eu não entendo. Gente, por exemplo, eu não fico nervosa pra gravar vídeo pra YouTube. Prefiro muito mais fazer live no Instagram, mesmo ao vivo, com várias pessoas, né? É o fim de semana Moip, que foi um evento que a gente fez, o primeiro deles. Teve mais de 200 pessoas online ao mesmo tempo, então é um público muito grande. Sabe, eu não fiquei tão nervosa quanto eu fico pra apresentar trabalho na faculdade, gente. Isso, assim, é triste, mas enfim, acontece. Mas então eu tentar pensar nessas coisas, sabe? Tipo, eu já fiz live pra muita gente, coisas assim. De alguma forma, eu tento me acalmar e também pensar que não tem sentido algum eu estar nervosa, porque, tipo, é uma apresentação pros meus professores, sabe? Eles. É o trabalho deles, sei lá. Umas coisas assim também me ajudam um pouco. Mas enfim, eu tenho que pentear meu cabelo, né? Eu sequei ele agora há pouco, mas ele tá todo esquisito. Vou dar uma penteada nele. Também vou... Eu não sei, gente, no curso de oratória da Conquer, falava pra gente liberar adrenalina um pouco antes. Então acho que eu vou, tipo assim, dar umas puladas e umas dançadas, sabe? Pra ver se libera a adrenalina do nervosismo. Vou ver se faço isso também. E é isso, gente. Eu não posso filmar pra vocês a banca, porque é proibido, mas eu gravei eu ensaiando uma das vezes. E assim, eu não vou nem editar. Eu engasguei algumas vezes, dei umas travadas e tal. Ainda era um ensaio, né? Espero que na apresentação não tenha tanto isso e tal. Mas eu vou deixar, assim, bem natural mesmo, pra vocês verem eu ensaiando ali como realmente foi e como tá a apresentação também. Eu tirei alguns slides também, porque eu tava com o tempo bem apertado. Então, acho que eu tirei uns 3, 4 slides, mais ou menos, sabe? Então, tá um pouquinho menor do que vocês vão ver também. Mas, tipo assim, 3 minutos, sabe? Não é muita coisa também. Mas é isso, gente. Ai, cara, eu não consigo nem acreditar. Tipo assim, depois de 5 anos de faculdade, gente, apresentando o TCC. Acho que eu vou passar um batom também. E acho que eu vou prender meu cabelo aqui pra ele não ficar caindo na minha cara no meio. Que esse é um problema de ter cabelo liso, ele tá, ó, toda hora caindo. O que você faz 25 minutos antes do seu TCC? Já tô dando spoiler. Vamos varrer meu quarto, porque assim, é algo que eu tenho que fazer. Por que não adiantar agora, já que eu posso gastar energia e focar em outra coisa, né? Bom, gente, acho que é agora, né? Não tem ninguém aparentemente ainda. Já é 56, acho que eu vou entrar 57. Aí
que eu não quero também ficar muito tempo sozinha, porque senão eu fico com receio de começar a ficar nervosa, sabe? Mas agora acho que é o momento de entrar. Vamos lá. Deixei a câmerazinha fechada. Vamos ver quem vai entrar. Minha amiga! Minhas duas amigas. Oi, minhas duas amigas. Hello, boa sorte. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria então de começar a apresentação do meu TCC. O título dele é Centro Artístico, Espaço para a Produção e Colaboração entre Artistas na cidade de Curitiba. Eu sou a Natasha e meu orientador foi o professor Ito. Para início nessa nossa conversa, eu gostaria de mostrar a importância da arte na vida das pessoas através de um questionário que a gente fez para o desenvolvimento dessa pesquisa e algumas respostas obtidas sobre o significado da arte para cada um estão aqui mostradas, que é sobre a forma de expressão para que eu consiga me sentir completa, é o meu combustível, porto seguro para viver, na arte encontro o meu refúgio. Então a gente vê muito nitidamente a importância da arte na vida do ser humano. Como será disposta a apresentação, a introdução contempla a problemática, hipótese, objetivo, justificativa, metodologia, e o desenvolvimento contempla a conceituação temática, interpretação da realidade, estudos de caso, diretrizes projetuais e também os estudos iniciais. E aí, por fim, a conclusão. Então, começando com a problemática, uma coisa que me motivou muito a fazer esse trabalho com esse tema foi realmente me perguntar onde que os artistas de Curitiba produzem. A gente consegue pensar em locais específicos para determinadas artes. Por exemplo, a gente consegue imaginar onde tem uma escola de dança ou onde se concentra lugares para prática de teatro, coisas assim. Mas a gente não consegue pensar em um tema específico onde mas a gente não consegue pensar de forma geral um lugar específico para todas essas artes juntas estarem ali produzindo. E também onde essas pessoas se encontram para trocar experiências. Então fica claro que não há nenhum espaço na cidade com esse foco na produção e na interação dos artistas. A maioria dos espaços tem o foco principal ou no ensino como escola, e não só no lugar para prática, ou também na questão da exposição, da apresentação final. E a ideia é que o espaço proposto estimule a produção e o desenvolvimento artístico, promova networking e colaboração, além de interferir diretamente na comunicação, redução do estresse, aumento do foco, estar presente e também funcionar como uma espécie de terapia, que todos esses são benefícios da arte. Com relação ao objetivo, o objetivo do presente trabalho é realmente fazer um centro artístico em Curitiba que atenda às necessidades específicas da produção da arte e o networking também artístico entre jovens e adultos dentro da faixa etária de 18 a 70 anos. Mais pra frente a gente vai explicar um pouco mais a faixa etária. E também que esse edifício transmita contemplação, introspecção, calmaria e estimule o criativo e o networking. Todas essas questões elas foram abordadas e analisadas melhor pelo questionário. Com relação à justificativa, a cidade é uma propiciadora de um espaço adequado para a produção artística. Então, ela necessita disponibilizar esse espaço para a população e também essa acessibilidade ao espaço, não só no sentido de, às vezes, a gente associa mais diretamente com a necessidade de uma pessoa com dificuldade de locomoção, por exemplo, mas também a acessibilidade geral de toda a população, porque não é todo mundo que possui espaço adequado para produção artística dentro de casa. E, de acordo com a pesquisa realizada, a gente também consegue ver que há um entendimento muito claro por meio do público sobre a necessidade de um espaço público para a produção artística. E também em Curitiba os espaços existentes não são adequados, como mostra o segundo gráfico ali, que somando ali dá 88% de pessoas que ou acham que precisavam de mais ou que só não acham que Curitiba tem espaço adequado para produção artística. E também 87% do público dos entrevistados acreditam que o espaço interfere sim na produção artística. A metodologia usada foi a bibliográfica e mais também uma pesquisa por questionário. Agora, entrando na conceituação temática, é importante a gente entender um pouquinho sobre arte, que ela é mutável
e ela também evolui com o tempo. Então, nessa foto aqui tem uma performance da Marina Abramovic e fica muito claro, né, que não é sempre que a performance foi entendida como uma arte, isso foi um desenvolvimento. Então, a gente entende também que a arte ela continua evoluindo. Sobre os benefícios, para a sociedade é muito claro o benefício histórico e comportamental. Então, a gente observa, por exemplo, as pinturas rupestres que retratavam muito bem, né, costumes de uma época, como eles se comunicavam, dia a dia, enfim. E também a questão comportamental, a gente pode usar aqui como exemplo esse quadro da Tarsila do Amaral, em que retrata, né, os trabalhadores saindo cansados depois de trabalho, né, depois de um dia de trabalho, tem um semblante cansado, todos muito juntos, então mostra essa aglomeração que tinha na época. E também para o indivíduo, alguns benefícios que a arte traz com relação à expressão comportamental, empatia e terapêutico, como a gente até já viu um pouco anteriormente. Também é interessante analisar alguns espaços para a prática da arte. Inclusive, uma das dificuldades encontradas foi encontrar estudos efetivamente sobre esses espaços. É muito mais fácil, a maior parte dos estudos, medidas e coisas assim, eram sobre espaços mais de contemplação e não de produção. Então, os edifícios comunitários foram usados como exemplo, e aqui mostra um fluxograma que mostra essa entrada principal, que conecta com uma área de convivência, setores de apoio ali também conectados, um acesso secundário para partes mais de serviço, enfim. E também dois pontos interessantes que são bem evidenciados na bibliografia sobre edifícios comunitários, com relação à sustentabilidade, até mesmo soluções um pouco mais simples, como por exemplo iluminação natural, e também a própria flexibilidade no sentido de permitir coisas mais móveis para que diferentes tipos de uso possam ocorrer ali dentro. Por exemplo, uma divisória mais móvel para ser um ambiente mais adaptável à quantidade de pessoas necessárias. Agora, sobre Curitiba, ela é a capital do estado do Paraná. Ela tem um índice de desenvolvimento humano de 0,823, que é considerado muito alto. O do Paraná é 0,7, tá aí nessa casa, então ali já não tem mais essa mesma classificação. E o investimento em cultura é de 73 milhões, em 2020 foi nesse valor, mesmo sendo um ano de pandemia. Então teve um investimento alto em cultura, a gente percebe que é uma característica muito forte da cidade. O investimento em cultura em 2020 esteve acima do investimento em comércio e serviços, habitação, essencial à justiça, desporto e lazer, trabalho, direitos de cidadania e também a indústria. Agora, com relação também, o IPARDES em 2021, ele mapeou 139 equipamentos destinados à cultura, e uma pesquisa da Gazeta do Povo, realizada esse ano em 2021, com mais de 2.000 pessoas, mostra que é muito clara essa cara de Curitiba, os equipamentos culturais, que todo mundo, quando pergunta, o que te lembra Curitiba? Sempre fala de equipamentos culturais. E isso mostra também uma grande diversidade artística, não é focada só em um tipo de arte, mas sim em diversos. E também e uma frase, né, que achei muito interessante da entrevista, é que nada substitui a experiência de viver arte presencialmente. Então, esse equipamento vem justamente nesse sentido. Agora, uma coisa que foi mapeada para entender um pouco mais essa distribuição artística em Curitiba foi os equipamentos privados e os públicos. A gente consegue perceber que os equipamentos privados, eles se concentram mais no centro e também na parte norte da cidade. Já os equipamentos públicos também têm uma concentração maior no centro, estão mais espalhados, e até dá para perceber que tem um pouco mais de equipamentos até na parte mais sul. Já sobre o público-alvo, o questionário foi um forte comprovador desse público-alvo que estava se imaginando. O questionário ele foi aplicado 100% online, foi obtido 50 respostas, sendo 24 de Curitiba, 24 artistas de Curitiba, né? Sempre foram um enfoque para artistas, só artistas responderam esse formulário. 70% do público foi feminino, e a faixa etária que o edifício vai contemplar a ideia de 18 a 70 anos, justamente porque geralmente se tem uma produção mais artística ali pelos 20 anos, quem gosta, assim, tem gente que produz a vida inteira justamente por trabalhar com isso, mas também tem uma grande porção da população que começa a desenvolver mais essa questão artística depois que se aposenta, quando começa a ter um pouquinho mais de tempo livre,
Então, é importante que o edifício também consiga acolher essa população e que ela se sinta também bem-vinda, até para ter uma troca e um compartilhamento legal entre diferentes gerações. Aqui também foi retirado do questionário aqui as respostas sobre qual tipo de arte cada pessoa pratica, e isso vai ser a base, que aqui tem as principais artes praticadas, né? Então, isso mostra que essas artes têm uma relevância um pouco maior na questão de quantidade de pessoas que praticam, e provavelmente no programa terá um espaço maior dedicado a elas. Também no questionário teve uma pesquisa sobre o que não poderia faltar num centro artístico, né, para essas pessoas. Então a gente vê que a própria população já tem essa noção de cuidado, né, com o ambiente, com vista é muito importante, a luz, a questão também do natural, de ser amplo. O pessoal também revela coisas até com mais detalhes, cores, piso, então até essa questão mais do interiores, espelho. Então, fica muito nítido a calmaria aqui. Isso é legal porque vão ser coisas que vão gerar as diretrizes de projeto depois. E como a cidade pode incentivar a produção artística? Uma das respostas obtidas foi essa: construindo e disponibilizando lugares fechados e abertos que tragam de alguma forma inspiração para o artista, motivação e gratuidade na utilização. Então, basicamente, essa resposta que a gente conseguiu pelo questionário retrata muito bem a proposta do edifício que está sendo proposto. Então, é muito nítida essa consciência que o público já entende essa necessidade. Para a gente escolher o terreno, foi levado 5 pontos principalmente em consideração, que foi a proximidade com o transporte público. Também é importante que, como é um equipamento diferente, que ainda não é usado, né, não existe, é importante que o lugar que ele seja proposto já tenha essa noção do produzir artístico, para que as pessoas já tenha público ali perto que já use isso ali perto. Também com relação a áreas verdes, muita gente falou que isso traz calma, inspiração, então seria muito interessante que o local também permita, né, isso, e também que tenha um entorno que acolha isso. E levando isso em consideração, a gente mapeou aqui os terminais de Curitiba para ser perto do transporte, e também foi entendido que a regional Matriz e também a regional Boa Vista seriam mais levadas em consideração para a escolha do terreno, porque a maior produção artística concentra-se na área norte, e também porque a maior parte também de vegetação está na área norte. Então, contempla esses 2 requisitos que foram analisados. O terreno escolhido fica ao lado do Terminal do Cabral e basicamente é composto por esses 2 terrenos, que ambos são institucionais. E esse terreno aqui, até na foto, não está atualizado, mas não tem mais essas casas. E é um terreno institucional também. Aqui tem uma academia que será mantida, não vai precisar tirar, a gente vai cortar o terreno aqui para conseguir usar essa parte inteira aqui. Agora, com relação ao terreno, ele é um terreno público ao lado do terminal e está no eixo estrutural. Aqui um pouquinho dos usos do entorno, o terreno está aqui, o sentido das ruas, e também a gente observa que tem razoavelmente bastante área comercial também, tem bastante panificadora, padaria, restaurante. Isso é interessante porque conversa bastante também com o edifício a ser proposto, e tem muito terreno institucional. O que é até interessante, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes sobre as alturas, né? Como está no eixo estrutural, a permissão da altura acaba sendo bem alta, mas o terreno é muito privilegiado em relação a isso, porque esses terrenos aqui são todos institucionais, ainda não tem nada, mas é muito difícil que ocorra um edifício muito alto ali que vai bloquear o norte, que é a melhor insolação da cidade. Então, isso é muito positivo, que o norte está bem livre. Aqui tem um pouquinho da questão do eixo estrutural. E sobre aqui o mapa síntese do terreno mostra que tem algumas árvores lá já existentes, que elas serão mantidas o máximo possível, mas que não é nenhum bosque de preservação, então a gente pode substituir caso precise mudar o local, coisas assim. E a área é de 2.387 metros quadrados, e também a gente entende que o terreno ele tem algumas proteções até contra o ruído. Aqui o terminal do Cabral
Aqui é a Avenida Paraná, então é a via do eixo estrutural que passa os biarticulados. E quando eles estão chegando no terminal, eles já reduzem a velocidade. Isso reduz muito o ruído por conta disso. E também aqui tem um terreno vazio que afasta um pouco da via rápida que passa aqui. Então isso também reduz o ruído e é muito interessante porque a produção artística não combina com ruídos altos. Aqui tem um raio de abrangência da nossa edificação, que foi obtida através do questionário também sobre a média do deslocamento das pessoas que produzem arte, do quanto elas costumam se deslocar. Agora, com relação ao estudo de caso, a gente vai apresentar 3 e vai começar com o Sesc Pompeia. O Sesc a gente vai dar ênfase na questão do programa e também na sensorialidade. A sensorialidade acontece muito por meio das promenades que acontecem. Aqui tem uma foto das passarelas vistas de baixo. Também esse olho da água aqui, esse espelho da água que a Lina propôs, né? E também essas aberturas com contato com a luz natural. E já com questão às áreas, o Sesc é um dos ambientes mais parecidos por conta que ele também tem essa questão da produção artística. O Sesc Pompeia tem um setor esportivo muito grande, que não é a ideia do edifício que está sendo proposto, mas a gente consegue analisar essa outra parcela, que 4% é o setor de apoio, 29% é o setor artístico e 10% o setor administrativo. Aqui mostra um pouco dos fluxos que também causam essa promenade. Agora, o segundo estudo de caso é o Centro de Artes Cênicas e Ciências Buddy Holly, e coisas que a gente gostaria de destacar é sobre o acesso externo, a plástica e a permeabilidade visual das salas. Então, sobre o acesso externo, a gente observa esse paisagismo aqui bem interessante na fachada e também uma permeabilidade visual que convida a pessoa, pelo menos para ter uma curiosidade de saber o que está acontecendo lá dentro. Também com relação à plástica, a gente observa que o edifício em si, ele traz esse sentimento de inspiração de alguma forma, ele traz uma escada monumental para ser observada, para ser admirada, e também essa permeabilidade das salas que propicia a pessoa que está aqui fora olhar o ensaiar artístico, o produzir artístico e poder contemplar também de alguma forma. Próximo estudo de caso é uma universidade de arte e design e ela tem destaque na questão do átrio, espaços de convivência próximos à circulação e também uma praça interna que possibilita visuais. Aqui tem um croquis desse átrio, aqui tem uma foto que mostra também um pouco do átrio, também um espaço de estar perto aqui de uma área muito movimentada, então que possibilita esse parar e conversar. E também aqui é uma praça que possibilita visuais voltadas para ela. Agora, sobre o nosso programa, a estimativa de áreas no nosso programa de necessidades, a gente vai contemplar uma sala de dança tanto para grupo quanto individuais, ateliê de desenho com parte de apoio, sala de escrita para grupo individual, sala de multiuso, estúdio de música, arte digital também, a parte da recepção, depósito, DML, espaço para funcionários, administração, banheiros e o café, que o café será o grande espaço ali, será como o coração ali do projeto que vai gerar esse networking e essa conversa e vai ligar os outros espaços também. E a área inicial aqui do programa deu 1.172 metros quadrados. Agora, sobre a questão das diretrizes projetuais, também continuando, foi estimado 26 vagas para carro, 15 vagas para bicicleta, no intuito de incentivar esse modal. E também o fluxograma proposto inicialmente é que tem uma praça frontal, ou às vezes só um paisagismo, algo que convide realmente a pessoa a entrar, que vai dar em um grande espaço de vivência com café e que desse espaço será distribuído para as demais salas de produção artística e também para os setores de apoio. Também será necessário ter subsolo. Agora, continuando as diretrizes projetuais, foi levado em consideração os 12 pontos de Jangel e revela muito sobre coisas, por exemplo, a proteção contra tráfego e acidentes, vai ter uma diferença de fluxos de pedestres e de veículos e bastante permeabilidade visual, que vai gerar maior segurança. Também a questão sensorial, que vai ter espaços internos, externos, texturas, oportunidade para caminhar
tanto com superfícies regulares, boa iluminação, acessibilidade, espaço de permanência com mobiliários, oportunidade para sentar-se também, oportunidade para observar, conversar, movimentar-se, tanto as artes que são produzidas ali, que geram movimento, como também o percurso, a promenade, que a pessoa vai ter interesse até para conseguir observar o que está acontecendo ali. A questão da escala humana através das perspectivas, né, da visual, e também oportunidade para aproveitar o clima e boa experiência sensorial. Foi adicionado também outras 6 diretrizes a respeito da visual para o local arborizado, abertura com iluminação natural, arquitetura que promove a vivência, interior possibilitando o sentir artístico, incentivos a modais ativos e arquitetura que reflita calma e tranquilidade, que foram pontos que foram extraídos do questionário. Agora, um estudo inicial aí do terreno, foi observado o que o terreno transmite pra gente, cada área dele, e foi cruzado muito com essas sensações das ruas, né? Então, a Rua Belém, ela tem essa visual mais arborizada, ela aqui novamente, então ela é um pouquinho mais bucólica, ela é mais calma, tem um sol privilegiado. Já a Rua dos Funcionários, ela tem mais movimento, tem também aquele bosque aqui que já é existente. Essa Rua do Terminal do Cabral também tem mais movimento. Já aqui na parte sul é a área que tem menos sol, né, menos insolação. O vento também chega por aqui. E a questão aqui mais interna, talvez seja interessante propor alguma praça mais privada, entre aspas, assim, que possa ser pública também, mas que seja um pouco mais restrita do equipamento, alguma coisa assim que a pessoa tem que descobrir para aproveitar, sabe? E o contato inicial do programa com o terreno foi feito, então, para ter uma ideia das áreas, e a ideia é que o programa seja muito permeável, que possa passar por dentro do edifício para sair na outra rua. O terreno ele tem desnível de 4 metros, então o acesso térreo será feito aqui pela Luciano Cardinale, e a ideia é que se tenha um segundo pavimento aqui pela Rua dos Funcionários. Foi pensado a disposição dos ambientes de acordo com as sensações do terreno. Tem um estúdio de música aqui nessa parte mais sul, já que ele já necessita de uma vedação melhor, de menos contato com o externo, né? Também é aqui que esse café, ele abranja, ele ocorra também talvez numa praça externa aqui, que ele também aproveite essa área externa. O ateliê aproveitando essa visual que a gente tem na Rua Belém. Também as salas de escrita aqui mais para essa parte mais calma, mais quieta. E criando também um corredor secundário para que o acesso à sala de escrita, que é algo mais silencioso, não seja feito através do café e do hall principal. Também as salas de dança, mais voltadas até para a parte mais urbana, assim, para o skyline que tem, que é muito bonito aqui da Rua do Terminal do Cabral. E o pessoal lá no terminal, olhando o pessoal dançando também, seria algo bem interessante. Os corredores sempre muito grandes para colocar bancos, áreas de estar, para que as pessoas possam sentar e observar a arte ocorrendo dentro dos espaços. E aí, o segundo pavimento com acesso pelas ruas dos funcionários. Pode também ter um acesso aqui de funcionários na parte administrativa. Também repete mais uma sala de dança individual, multiuso, arte digital, mais uma área de vivência aqui. Aqui imagino que seja um grande mezanino com a circulação vertical também, espaço para música. E agora, entrando nas considerações finais, é entendido, né, que não há um equipamento assim. Então, é relevante que exista esse espaço, que ele propicie esse lugar para produção artística na cidade, e que também uma dificuldade que foi encontrada no desenvolvimento desse trabalho é que há poucos materiais teóricos sobre espaços para produção artística. Então, foi estudado mais edifícios similares, mas não algo mais próximo realmente do que está sendo proposto. E também que esse trabalho sirva como um incentivo à dispersão deste modelo, não só para Curitiba, mas também em mais lugares. É isso, obrigada. Gente, eu acho que ainda não caiu a ficha, sabe? Sei lá. Tecnicamente eu tô de férias da faculdade, eu tenho mais um trabalho da internet, assim, por fora pra entregar ainda até domingo. Talvez depois disso caia a ficha.
Não sei. Mas enfim, gente, é isso. Deu certo, isso que importa. Consegui apresentar, consegui falar tudo. Deu tempo de falar tudo, que esse era o meu maior receio. E é isso. Obrigada aí por todo mundo que me acompanha, que tá assistindo aqui pelo YouTube. E eu pedi um café e donuts pra comemorar. Vou pedir um inteiro pra mim e aí depois um pra dividir com a minha mãe. Vamos ver meu café, então. Ai, que bonitinho! Daí vim... Ah, não, que fofo, mas, né, pandemia, eu vou pegar um copo aqui de casa. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí também com algum amigo ou amiga que talvez também queira ver como funciona um exemplo de TCC de arquitetura, né, da apresentação, assim. Enfim, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.